Num bairro tranquilo e verde de uma cidade grande, Malik viveu uma vida modesta, mas rica em relações humanas. Ele era um homem negro na casa dos 30, com olhos profundos e uma expressão gentil, o que o tornava uma figura calmante no ambiente. Embora grande parte da sua vida tenha consistido no trabalho como técnico de informática numa pequena empresa local, não foi na sua função de técnico que foi verdadeiramente apreciado, mas na forma como se doou aos outros. Malik cresceu neste mesmo bairro e desde muito jovem foi informado da importância da comunidade. O seu pai, um homem sempre em movimento e envolvido em diversas causas locais, ensinou-lhe o valor da ajuda mútua. Malik, cheio desta sabedoria, decidiu ampliar esta herança. Durante vários anos, dedicou grande parte do seu tempo livre a ajudar os idosos do seu bairro. Acompanhava-os às consultas médicas, fazia as compras e, quando o inverno era particularmente rigoroso, visitava-os para aquecê-los com conversas calorosas. Ele não era apenas um ajudante discreto, mas uma presença familiar, quase um membro da família dos mais velhos que conhecia bem. A senhora Robinson, uma das mais velhas do bairro, considerava-o quase como um filho. Ela não tinha filhos e seus entes queridos moravam longe, mas Malik sempre esteve ao seu lado, pronto para apoiá-la em seus pequenos momentos de solidão. Os vizinhos sabiam que se houvesse uma emergência ou mesmo uma conversa perdida, Malik estaria lá, sorrindo e pronto para ajudar. Todos o respeitavam não só pela sua bondade, mas também pela sua capacidade de ouvir e compreender os outros sem julgamento. Ele era um homem cuja reputação foi construída com base em atos contínuos de bondade. Certa tarde, enquanto o sol se punha lentamente e banhava as ruas com uma luz dourada, Malik estava a caminho do supermercado local para comprar alguns mantimentos quando viu a senhora Robinson no final da rua, lutando para atravessar a rua com 2 sacolas de compras que eram muito mais pesadas do que ela deveria carregar. Ela era frágil, sua abordagem hesitante, mas sua vontade permanecia indomável. Malik não hesitou nem por um segundo. Ele caminhou em direção a ela, um sorriso tranquilizador nos lábios. "Deixe-me ajudá-la, senhora Robinson", disse ele, aproximando-se dela. Ela olhou para cima e, com um sorriso brilhante, mas cansado, respondeu: "Obrigada, Malik, mas não gosto de me incomodar." Mas Malik, insistente e gentil ao mesmo tempo, pegou as malas e, sem maior resistência de sua parte, acompanhou-a até sua casa. Conversaram no caminho, como sempre, sobre tudo e nada. Ela falou de sua juventude, de suas memórias familiares e da vida no bairro, enquanto Malik, atencioso e respeitoso, a ouvia com paciência. Quando chegaram à sua porta, a senhora Robinson agradeceu profusamente. Mas ao apertar a mão dele, ela acrescentou, quase num sussurro: "Nunca poderei agradecer o suficiente, Malik. Você é um homem de coração. Não se encontra muitas pessoas como você." Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, pareciam carregadas de significado, mas Malik não prestou muita atenção a elas. Ele apenas sorriu e lhe desejou boa noite, sem saber que essa simples interação mudaria de fato sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Malik acordou cedo, como sempre. Ele se preparou para mais um dia de trabalho em seu pequeno escritório, verificando seus e-mails, certificando-se de que seus arquivos estavam atualizados. Ele não tinha ideia de que aquele dia seria diferente de todos os outros. Descendo as escadas, abriu a porta de seu apartamento e se viu na rua, pronto para ir até o ponto de ônibus. Foi então que ele percebeu algo estranho. Do lado de fora de sua porta, estacionado de lado, havia um enorme SUV preto. Este veículo parecia completamente deslocado naquele bairro tranquilo, onde os carros eram geralmente pequenos e despretensiosos. Os vidros foram escurecidos, conferindo a todo o veículo um ar misterioso e anônimo. Este não era o modelo comumente encontrado aqui. Além disso, ele já estava ali há algum tempo, imóvel, como se esperasse por alguém ou alguma coisa. Malik parou por um momento, olhando atentamente para o SUV. Seu coração acelerou. Por que um veículo tão imponente estaria estacionado aqui, em frente à sua porta? Examinou a rua, mas nenhum outro sinal de vida perturbou a tranquilidade habitual do bairro. Nenhuma única alma parecia estar procurando por este estranho veículo. Ele balançou a cabeça para se livrar do pensamento preocupante. Talvez tenha sido apenas um vizinho com um carro mais caro que o normal ou um cliente perdido. Ele deu de ombros e seguiu em direção ao ponto de ônibus, mas algo dentro dele continuava a incomodá-lo. A pergunta persistiu:
Quem dirigia aquele SUV e por que ele estava ali, na frente de sua casa? Malik pegou o ônibus naquela manhã, mas sua mente continuava divagando. O dia passou normalmente, mas cada vez que ele fazia contato visual ou ouvia algum barulho na rua, sua mente voltava para aquele SUV preto. Por que o tempo parecia ter parado em torno deste veículo? E por que ele tinha essa estranha sensação de que estava sendo observado, espionado, talvez até seguido? Apesar de seus esforços para se concentrar no trabalho, a questão continuou surgindo. Este SUV não fazia nenhum sentido, mas no fundo ele sabia que não era apenas uma coincidência. Algo iria mudar, e esse encontro, por mais banal que tenha sido, foi um ponto de inflexão em sua vida. Quando Malik voltou para casa naquela noite, ele mais uma vez ficou cara a cara com o SUV preto. O imponente carro, sempre estacionado no mesmo lugar em frente ao seu apartamento, parecia estar esperando alguma coisa, ou melhor, alguém. Desta vez, porém, algo mudou. Através da janela escura, Malik pôde ver uma figura em movimento. Foi rápido, fluido, quase irreal. Ele só teve alguns segundos para agarrá-lo antes que desaparecesse, como uma sombra deslizando ao vento. Um arrepio percorreu sua espinha, seu coração batendo mais forte em seu peito. Malik parou por um momento, seus olhos examinando a rua silenciosa. As ruas do bairro normalmente estavam silenciosas a essa hora, os sons da cidade abafados pelo ar fresco da noite, mas hoje tudo parecia diferente. O ar parecia pesado, uma tensão palpável pairava ao seu redor, como uma ameaça invisível que o seguia a cada passo. Ele não sabia por quê, mas um medo surdo invadiu seus pensamentos. Este SUV, esta silhueta, tudo isto não foi uma coincidência. Mas por que ele? Por que agora? Ele caminhou cautelosamente em direção à porta, olhando ao redor preocupado, como se quisesse ter certeza de que não estava sendo seguido. Mas a rua parecia calma como sempre e, no entanto, esta tranquilidade já não era uma ilusão. Uma sensação estranha, quase sobrenatural, o invadiu. Cada movimento parecia mais pesado, mais lento, como se o próprio tempo tivesse decidido suspender o seu curso à sua volta. Foi então que, no pesado silêncio da rua, a janela do SUV baixou lentamente, como um convite silencioso, uma porta que se abria para outro mundo. Malik parou abruptamente, com o coração disparado. Uma voz profunda e desprovida de emoção emanava do veículo, quase mecânica. Você é Malik, não é? A pergunta não foi por acaso, ele sabia disso. Foi uma afirmação disfarçada, um reconhecimento. Um reconhecimento que não veio de alguém que ele conhecia. Malik hesitou por um momento. Sua mente estava ficando confusa. Por que ele? Por que agora? Ele respirou fundo antes de responder, sua voz revelando um leve nervosismo. Sim, sou eu. Quem é você? O silêncio que se seguiu foi pesado, pesado demais. Sem barulho, sem respiração. Então a voz falou novamente, desta vez mais clara, mais precisa, mas ainda desprovida de calor humano. Vimos o que você fez ontem pela senhora Robinson. As palavras eram simples, mas o tom era peculiar, estranho, quase ameaçador. Malik congelou, lembranças da tarde anterior surgindo através dele. A imagem da senhora Robinson, frágil mas tão cheia de vida apesar dos anos, reapareceu em sua mente. Ele não entendeu. Por que isso importa? Foi apenas um pequeno gesto de gentileza. Apenas o ato de ajudar uma senhora idosa a carregar as compras, nada mais. O que você quer? Ele perguntou, seu tom agora mais firme, embora a preocupação tivesse criado raízes em seu peito. Um arrepio percorreu sua espinha. O medo cresceu, mas ele se recusou a deixá-lo dominá-lo. Ainda não. O silêncio se arrastou. Malik não conseguia entender a situação, mas seus instintos lhe diziam para não baixar a guarda. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a porta do SUV se abriu lentamente, quebrando a forte tensão que tomava conta da rua. Surgiu um homem alto e elegante, vestido com um terno escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Ele não usava óculos escuros, mas a sombra do chapéu escondia seus olhos, dando ao seu rosto uma aparência impenetrável. Ele se moveu em direção a Malik com passos lentos e medidos, cada movimento ecoando no ar pesado da noite. Malik sentiu uma onda de apreensão espalhar-se por ele quando o homem se aproximou. Ele não tinha ideia de quem poderia ser, mas algo em sua atitude o fez entender que não estava ali por acaso.
Você não sabe quem somos, Malik, disse o homem com uma voz calma, mas autoritária. Mas saiba que sabemos muito sobre você. Suas palavras foram ditas com uma confiança perturbadora. Senhora Robinson, ela vale mais do que você pensa. O homem parou a poucos passos dele, examinando seu rosto como se analisasse cada expressão, cada micromovimento nos olhos de Malik. Precisamos de você, Malik. E se você recusar, você vai se arrepender de ter cruzado o caminho dele. Malik de repente sentiu-se dominado por uma onda de incompreensão, descrença, mas também de raiva. Ele recuou um pouco, as palavras do homem atingindo-o com a força de um soco. Não entendo o que você quer. Acabei de ajudar uma senhora idosa. O homem sorriu levemente, um sorriso gélido, quase cruel, que não conseguiu aliviar a frieza em seus olhos. Veja, é aí que você está errado, Malik. A senhora Robinson não é apenas uma senhora idosa. Ela está conectada a uma rede muito maior do que você jamais poderia imaginar. Uma rede que não hesita em manipular as pessoas para seus próprios interesses. As palavras do homem atingiram Malik como um soco, mas ele não teve tempo de reagir antes que o homem continuasse, sua voz ficando mais profunda. Uma rede que vai muito além do que você pode perceber, um grupo de pessoas poderosas, sombras que controlam os cantos mais sombrios desta cidade. Eles têm seus agentes por toda parte. E agora você também faz parte dessa história. Malik estremeceu apesar de tudo, um arrepio que percorreu todo o seu corpo. A ideia de estar envolvido em algo tão vasto, tão corrupto, era quase impensável. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que tudo o que estava acontecendo não era apenas uma coincidência. O peso da realidade estava começando a pesar sobre seus ombros. Ele olhou para o homem, seus olhos se afogando na escuridão da rua, seus pensamentos girando descontroladamente. Teve a impressão de estar mergulhado num universo paralelo, um mundo que nunca conheceu, feito de manipulação e mentiras, um mundo onde até um simples ato de bondade poderia se voltar contra ele. Sentia-se como um peão num tabuleiro de xadrez invisível, mas recusava-se a acreditar que não tinha poder sobre o seu próprio destino. Instalou-se então um silêncio pesado, quebrado apenas pelo leve sopro do vento noturno. Malik respirou fundo e fez a pergunta que ardia em seus lábios. O que você espera de mim? Sua voz estava calma, mas ele sabia que não conseguia esconder a ansiedade que se espalhava dentro dele. Ele nunca quis se envolver em tais intrigas. Mas agora que ele estava lá, ele precisava saber. Ele não podia mais se dar ao luxo de ignorar a verdade. O homem olhou para ele por um momento, um olhar intenso que parecia procurar sondar sua alma, para determinar se Malik estava pronto para tomar a decisão necessária. Então ele respondeu com uma voz comedida e quase imparcial: Vamos lhe dar uma chance de trabalhar para nós. Você tem a inteligência, as habilidades e até a moralidade para fazer isso. O que estamos fazendo, Malik, não é apenas um jogo de poder. É uma necessidade. E você pode ser um de nós, se quiser. Malik sentiu um desconforto crescente, como se uma mão pesada e invisível estivesse apoiada em seu peito. Ele queria recuar, fugir, mas sabia que não era uma opção. As palavras do homem ecoaram dentro dele, mas algo, uma pequena voz no fundo de sua mente, lhe disse para não ceder, para não se deixar cair na armadilha. Mas se você recusar... O homem continuou, seu tom endurecendo. Você vai se arrepender de ter cruzado o caminho da senhora Robinson. E terá que enfrentar mais do que pode imaginar. Ele deixou suas palavras pairarem no ar, carregadas de ameaça, antes de deixá-las desaparecer no silêncio. Parecia que a própria rua estava prendendo a respiração. Malik, cujo coração batia mais rápido, cerrou os punhos. O medo estava ali, óbvio, palpável a cada respiração. Mas ele não podia permitir-se ceder a esse medo. Esta não foi apenas uma ameaça vazia. Ele sabia que este homem tinha poder e que esta rede, por mais cruel que parecesse, não iria parar diante de nada. No entanto, ele se recusou a ceder. Lembrou-se da maneira como foi criado, de sua integridade, de seu desejo de ajudar os necessitados. Ele respirou fundo, sentindo as pernas tremerem com a intensidade do momento. Não vou trabalhar para você, disse ele com voz firme, mais alto do que esperava. E você não tem o direito de me ameaçar. O homem pareceu surpreso. Um leve toque de hesitação cruzou seus olhos.
Mas ele se levantou lentamente, recuperando toda a altura e autoridade de seu status. Você fez sua escolha, Malik, disse ele, seu tom cada vez mais frio, quase divertido com a resistência de Malik. Mas esteja preparado para pagar o preço. As coisas nem sempre acontecem do jeito que você deseja, e você acaba de descobrir que existem forças neste mundo que você nem consegue entender. O homem então se virou, caminhando calmamente em direção ao SUV. Malik não se mexeu, os olhos colados no homem, a mente num turbilhão de emoções. Ele sabia que isso era apenas o começo. Mais um passo numa história que ele não havia pedido, mas que agora parecia inevitável. A porta do SUV fechou-se silenciosamente atrás do homem, e antes que Malik pudesse dizer outra palavra, o motor rugiu e ganhou vida, quebrando o momento tenso. O veículo acelerou noite adentro, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu, levando consigo a ameaça e as promessas sinistras que havia deixado no ar. Malik ficou ali, sozinho na rua, com as mãos tremendo e o coração disparado. Ele sabia que este encontro era apenas o começo de um emaranhado de mistérios e perigos que ele não havia previsto. Mas uma coisa era certa: ele não se intimidaria. Ele precisava descobrir quem eram essas pessoas, porque a senhora Robinson era tão importante e até onde elas estavam dispostas a ir para conseguir o que queriam. Mas, mais do que tudo, ele sabia que não estava mais sozinho. As sombras desta rede o seguiam agora e não havia como voltar atrás.